Depois de um silêncio de alguns minutos, aproximou-se agitado e disse: Em vão tenho lutado comigo mesmo, nada consegui. Meus sentimentos não podem ser reprimidos e preciso que me permita dizer-lhe que eu a admiro e a amo ardentemente. Com os livros dá para ter uma imaginação muito assim fértil, né? Como os meus pais brincam, dá para viajar para outros lugares, dá para conhecer outros lugares sem nem mesmo sair do seu quarto. Então eu gosto muito assim mesmo. Sempre desde pequenininha a gente, tanto eu quanto a minha irmã, fomos incentivadas a ler. A gente chega nas livrarias e se perde no tempo de tanto que lê. Então, quando nós éramos crianças, o meu pai comprou uma Bíblia ilustrativa para criança. E aí eu lembro, tanto eu quanto a minha mãe e a minha irmã, a gente deitado na cama da minha mãe, lendo o livro, a Bíblia, assim, foi bem interessante. Minha mãe sempre teve o costume de ler pra gente quando criança, todos os livros. Ainda mais porque quando ela lia os livros, ela fazia as vozes dos personagens, ela gesticulava. E isso fez a gente amar os livros, gostar de ler livro. Eu acho que eu leio de tudo um pouco, né? Acho que todos os temas, assim, eu gosto de ler. Só não tenho muita paciência para documentário. O restante de livros, assim, igual eu tenho lá em casa de livros históricos que um tio comprou para mim, que eu não tenho muita paciência. Né? Tem hora, assim, dependendo do livro, como Orgulho e Preconceito, se me cativa muito na leitura, eu acabo levando, assim, para os lugares e lendo e tchau, aula, infelizmente, porque não dá, não presta atenção. Mas é o tempo inteiro, dependendo do livro. Só ter, assim, alguma coisa para comer do lado e água e eu vou lendo o livro. Um livro que nós tínhamos comprado recentemente, de uma série até que tem na televisão chamada Outlander, a minha irmã emprestou para uma amiga de faculdade e a amiga não devolveu até hoje. Eu fui procurar outro dia para ler, eu falei assim, cara, já era, porque emprestar livro você empresta às vezes, a pessoa não devolve. Quantos livros eu já perdi por isso? Jane Austen. É a única Jane Austen. Eu gosto do estilo a forma como ela escreve, faz você sentir paixão pelos personagens. Eu gosto muito, os detalhes como ela conta, eu adoro. Orgulho e Preconceito é meu livro favorito. Porque é uma história de romance impressionante que toda vez que eu leio, e olha que eu já li esse livro, eu ganhei esse livro em 2012. E todas as vezes que eu leio, que lindo, que eu vejo o filme, que lindo. Porque você aprende, né, que o amor não tem a diferença de rico e pobre, não tem a diferença de época. Tudo que aconteceu naquele livro acontece até hoje. É uma história que, assim, mostra que não tem, desde aquela época que ela escreveu o livro, mostra que os relacionamentos não tem dinheiro envolvido. E eu acho que ela quis mostrar isso através da própria história dela, né? Quem conhece a história da Jane Austen sabe que é muito parecido a história com o livro. Então, tenho certeza de que é generosa demais para fazer pouco caso dos meus sentimentos. Se os seus são ainda os mesmos que manifestou em abril passado, diga-o imediatamente. Minha afeição permanece inalterada. Basta, porém, uma única palavra sua para fazer com que me cale para sempre. Você aprende coisas. Você aprende palavras. Como se lê, como se escreve as palavras. Tem muitas palavras que eu aprendi justamente por isso. Eu não sou ruim na hora de uma redação com as minhas escritas, com as palavras, por conta disso. Porque eu leio muito, desde criança. Já fui para o espaço, já fui para a época de Sherlock Holmes, para Londres. Nossa, no caso do Brasil, já viajei para algumas cidades brasileiras, tipo Florianópolis. Então dá para viajar bastante.